Se você é medroso, já pula esse vídeo que eu vou te contar uma história assustadora. Alguns anos atrás eu tive meu primeiro sonho realizado, que foi a compra da minha casa nova. Ou melhor, eu achava que era nova, mas o proprietário anterior só tinha feito uma pequena reforma. Eu queria acreditar que tinha sido uma reforma, mas depois descobri que ele só passou uma tinta e me vendeu como nova. A casa era perfeita para uma pessoa que estava começando a vida. Ela tinha 2 quartos, cada quarto era completo, tipo, todos tinham banheiro, e a casa era completamente perfeita. Porém, do lado de fora da casa tinha uma espécie de depósito. Parecia um local de colocar ferramentas ou qualquer objeto que você quisesse. Estava bem organizado. Porém, dentro tinha uma espécie de altar, mas eu imaginei que fosse uma bancada do antigo dono fazer seus móveis, sei lá. No quintal tinha muitas plantas exóticas. Quando eu olhei para elas pela primeira vez, eu senti um arrepio. Mas como eu estava emocionada por estar comprando a minha casa, pensei que fosse por esse motivo. Tinha também uns bonequinhos que às vezes eu achava que eles estavam me observando, mas não dei importância. Assim que comprei, fiz minha mudança. Com 3 dias depois, meu namorado chegou na casa e entrou primeiro que eu para deixar algumas coisas no quarto. E quando voltou, me disse: "Você já tinha deixado alguém entrar primeiro do que eu? Poxa, tem um cara na cozinha tomando água da torneira." Eu, assustada, disse: "Como assim tem um cara na cozinha? A chave está com você?" Na hora pensei até que fossem os rapazes da mudança, porém eles ainda estavam dentro do caminhão. Imediatamente entrei com ele na casa e tudo estava trancado. Apenas a porta da frente estava aberta porque meu namorado tinha a chave. Olhamos tudo dentro da casa e não havia ninguém. Eu disse que ele estava ficando perturbado, mas ele jurou que tinha um homem na cozinha. Mas como o que importava era a mudança, continuamos arrumando os móveis que o pessoal tinha tirado do caminhão e assim passamos uns 3 dias arrumando. Só parávamos para fazer nossas refeições e como estávamos de férias, não nos importava muito se era noite ou dia. Passou-se umas 2 semanas e de repente começaram a acontecer algumas coisas dentro e fora de casa. Uma noite acordamos com uma batida na porta do nosso quarto tão forte que acordamos desesperados, pensando que alguém havia invadido a casa. Meu namorado acendeu as luzes, olhamos tudo dentro e fora, mas não havia ninguém. Em uma outra noite, ouvimos palmas na porta de casa. Meu namorado foi olhar e disse que eram umas pessoas procurando uma senhora chamada Maria Curandeira. Mas ele disse que não conhecia ninguém com esse nome e disse que eu tinha comprado a casa recentemente. Dias se passaram e uma tarde estávamos tomando um café na sala e de repente ouvimos vozes vindos de dentro do tal depósito que falei no início. Mas como estava trancado, achamos que fosse na casa do vizinho, que não ficava muito perto. Creio que o nosso vizinho mais perto ficava a uns 50 metros de casa. Aquilo passou, continuamos na sala e acabamos tirando um cochilo. Do nada acordamos com muitas vozes vindo de dentro do depósito novamente. Creio que já era por volta das 6:30 da tarde. Meu namorado olhou pela janela e viu que tinha luzes acesas lá dentro. Quando ele falou isso, eu só fiz dar um pulo e saí puxando ele para ver quem estava ali e como tinha entrado. Quando chegamos na frente do depósito, as vozes se acalmaram e quando abrimos a porta, morrendo de medo, não tinha vela nenhuma e nem pessoas. Estava tudo escuro. Ali eu já não entendi mais nada. Eu não acreditava nessas coisas mesmo, então não adiantava tentar me pregar medo. Outra noite cheguei do trabalho bastante cansada. Só entrei na casa e me joguei na cama e lá pelas 11:30 da noite acordei com um cafuné bem gostoso. Eu tentava abrir o olho, mas estava tão bom que eu falei para o meu namorado parar porque eu precisava tomar banho. Só que ninguém respondeu, apenas o cafuné diminuiu, mas não parou. De repente me lembrei que meu namorado não tinha vindo dormir em casa porque sua mãe estava doente. Nesse momento eu gelei. Saí correndo do quarto imaginando que tinha deixado a porta aberta e alguém tinha entrado. Liguei para ele, o mesmo disse que já estava quase dormindo e que tinha achado estranho eu ter desaparecido. Essas coisas foram acontecendo assim quase que todos os dias. Vinham pessoas atrás dessa senhora chamada Maria Curandeira e eu sem entender, mas já que quase que sabia do que se tratava. Um dia eu fui lá no vizinho perguntar se ele não queria limpar o quintal, pois às vezes ele passava com roçadeira. Para minha surpresa, ele olhou para mim e disse: "Ali mesmo não vou nem amarrado." E eu perguntei para ele o porquê. E ele disse: "Essa casa é amaldiçoada. Aí morava uma feiticeira, ela vivia fazendo mal para as pessoas. Aquele quartinho no quintal era onde ela fazia as coisas e de repente um dia ela desapareceu. Ninguém nunca soube para onde ela foi ou onde ela está. As pessoas vinham aqui atrás dela e dizem que ela morreu queimada dentro desse quarto. Outros dizem que o espírito dela aparece todas as sextas-feiras." Aquilo, mesmo sendo aterrorizante, eu ainda queria acreditar que era apenas conversa do povo. Então me despedi dele e voltei para casa e continuei minha rotina. Depois comecei a ter pesadelos e nele eu vi uma mulher muito mal querendo me atacar. Ela me xingava de tudo que eu não posso falar aqui. A gota d'água foi quando eu já estava com quase 1 ano morando ali. Às vezes meu namorado ficava morando 2, 3 dias, até semanas, pois as coisas que aconteciam o deixavam com medo de me deixar sozinha e que acontecesse algo comigo. Mas como eu estava dizendo, uma das piores coisas que aconteceu foi que uma noite acordei com uma velha puxando minhas pernas e me tirando da cama. Ela me puxou com tanta força que cheguei a bater forte com a cabeça na beira da cama que fiquei tonta. Eu acordei sem entender nada.
Essa noite eu tinha ficado sozinha em casa e quando fui ver não tinha ninguém comigo. A velha tinha evaporado. Eu só sei que o resto da noite eu não consegui dormir. Parecia que toda hora tinha alguém puxando meu lençol. Pela manhã saí para caminhar antes de ir trabalhar e pedi que meu namorado viesse tomar café da manhã comigo. Ele disse que quando ele chegou na frente de casa a porta abriu como em câmera lenta. Ele até pensou que fosse eu que já havia chegado, então quando entrou bem devagar, querendo me pregar um susto, ele teve o pior susto da vida dele. Ele disse que quando entrou, que olhou para dentro do quarto, deu de cara com uma velha, com uma aparência cadavérica, deitada na minha cama. Quando viu, saiu desesperado, correndo na direção da porta de saída, mas quando tentou abrir a porta, a mesma estava travada, que nem a chave entrava. Ele achou que fosse morrer ali. Quando eu cheguei, encontrei ele tremendo dentro do carro, sem conseguir sair do lugar. Depois disso, eu não quis ficar mais na casa e demorei, mas vendi para um pessoal para fazer um depósito de ração. Depois dali, eu não soube mais nada.